Uma boa tarde a todas, sejam bem-vindas a mais uma live chá terapêutico com a Lúcia. A bênção de Deus. Estamos aqui, hoje eu convidei a nossa querida Fernanda, daqui a pouco eu vou chamar ela aqui para participar conosco. Tema sobre procrastinar. O que a terapia pode ajudar na procrastinação? Boa tarde a todas que participam, a todos que participam. Olá, meu amigo pastor Rafael, que Deus abençoe, a Laís, a Fernanda, a Elizabeth, a minha mãe. Estamos aqui nessa live terapêutica hoje, um chá terapêutico, na verdade. Para quem não me conhece, eu sou Mara Kinobi, psicanalista clínica. E hoje eu trouxe uma convidada, vou convidar aqui a Fernanda para falar com a gente um pouquinho sobre o quê? Sobre a procrastinação. E o que a procrastinação e a terapia têm em comum. O que ela pode ajudar, como a terapia pode ajudar a vencer a procrastinação. Obrigada a todos vocês que estão nessa live, um abraço a todos, que Deus abençoe. Espero que seja uma live abençoada, espero que seja uma live bem produtiva e que todas nós possamos junto aprender a como não procrastinar mais. Eu vou aqui convidar minha amiga Fernanda, entrevistada, ela vai contar o testemunho dela, de como que a terapia ajudou ela a transformar. Sim, eu vou deixar só virar minha câmera aqui, que tá virada. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Eu não estou te vendo, você está me vendo? Estou. Estamos com um problema de som de novo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Prosseguir. Fernanda, eu não estou te vendo, tá? Você está me vendo? Eu não estou te vendo. Mas tudo bem, a gente vai prosseguir mesmo assim. Eu tô te vendo. Tá, o Instagram pra mim, live terapêutica, lives pra mim é novidade. Então eu não tenho muito conhecimento, mas a gente vai aprendendo. O importante é a gente fazer, né? O Rafael disse às vezes, ele não vai aparecer pra você. Ah, tá bom. Obrigada, querida. Oi, Alete Bibon, tudo bem? Deus abençoe. Fernanda, é uma pena eu não conseguir te ver. A Jéssica, a Deril, mas vamos lá. Fernanda, eu trouxe aqui, eu preparei ontem algum material pra gente conversar um pouquinho, né? Os 5 sinais em que você está procrastinando. Eu vou falar uma pinceladinha e depois você dá o teu relato sobre a procrastinação. Como que a procrastinação nos impede de avançar, nos impede de prosseguir, né? E para você que não preparou ainda, dá tempo de preparar o teu chazinho, ó, com o clima natalino já. Eu fiz porque é um chá terapêutico. Eu fiz um chá de camomila com mel. Para quem pode, é bênção de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação. Os 5 passos. Está procrastinando. Será que você está procrastinando? Identificar a procrastinação é o primeiro passo para você combater e acompanhar, para você saber se você está procrastinando ou não. Primeiro, você prioriza tarefas menores? Vamos falar um pouquinho aqui. Você começa o seu dia e resolve tarefas simples que poderia ser deixado para amanhã. Então, você deixa as tarefas mais importantes para fazer outra hora e faz as menos importantes. Essa é uma primeira questão que pode acontecer quando estamos procrastinando. Dica: foque no que realmente importa para você. A procrastinação, ela nos leva a gente não sair do lugar. A gente achar que amanhã eu faço. E eu falo isso porque eu tenho 42 anos, vou fazer agora 42 anos. E eu demorei, né, para estudar, porque eu ficava pensando muito, amanhã ou cursar uma faculdade de 5 anos vai demorar muito, então mais tarde eu faço. Só que eu não pensava que se eu tivesse cursado antes, eu tinha me formado antes, né? Então, a procrastinação, ela vem em pequenas coisinhas que a gente não nota. Quando vê, a gente está procrastinando e adiando tudo que precisa ser feito em nossas vidas. Isso seja desde a área espiritual, na área da saúde, também por muito tempo eu procrastinei na área da saúde, em procurar um médico, em procurar ajuda, em viver com ansiedade, em viver com depressão. Eu deixava sempre para depois, acreditando sempre em dias melhores. Mas às vezes, para esse dia melhor vir, tem que tratar, né? O que nos atrapalha. E 2, você usa desculpas frequentes. Costuma pensar, eu funciono melhor só na pressão. Ou amanhã eu faço. Fica. Reconheça suas desculpas.
E comece com pequenos passos agora. Nem que seja um pouquinho. Hoje eu vou fazer isso. Sim. Comece com pequenos passos. Que nossos pequenos passos, eles vão mudando e depois fica bem legal. A gente consegue caminhar. Vou rapidamente aqui. 3. Sentimento de culpa ou ansiedade. Sente-se preocupado por não cumprir prazos, mas ainda assim adia a tarefa. Já aconteceu isso com você? Comigo muito. Eu não vou fazer, me sentia culpada, mas mesmo assim amanhã eu faço, outro dia eu faço e às vezes nem fazia. Isso seria desde de uma hidratação no cabelo. Às vezes passava 1 mês, 2 meses e eu ia adiando, e depois eu faço e não fazia. Dica: substitua a culpa pela ação. E organize o tempo, comece aos poucos. Organize seu tempo, comece aos poucos, devagar e sempre. A busca excessiva também, ao excesso de perfeição, também nos leva a procrastinar. Por quê? Adiar tarefas que você acha que são boas o suficiente para começar ou terminar. Eu vou deixar para depois, é muito legal. Esse desenho, eu vou falar como eu fazia. Essa tela, essa pintura que eu vou pintar é muito legal, então eu vou deixando para depois. Aí tinha os temas, vamos falar do Natal, que estamos na época do Natal. Tinha os temas natalinos que eu queria vender no Natal, porém, eu começava a pintar lá pelo dia 15 de dezembro. Então, chegava o tempo, eu nunca conseguia vender meus produtos natalinos, porque eu teria que começar bem antes, mas a procrastinação não deixava. Dica: lembre-se que o feito, ele é muito melhor do que o bem feito. Não importa se ele saiu perfeito, não vamos assim querer tudo 100% perfeito, mas o que importa é a gente começar a fazer. Claro que Deus se agrada com a gente tentar se esforçar para aperfeiçoar, né? A gente é melhor no que faz, por quê? Porque se aperfeiçoou, porque se pratica, né? Mas assim, não colocar isso como um obstáculo, que eu sou obrigada a fazer isso, mas começar aos poucos. 5. Distrai-se facilmente. Isso aí, quem procrastina, distrai facilmente. Você troca importante por rede social ou tarefas que têm mais prioridade? Ó, uma dica aqui. Crie um ambiente focado em resolver os seus horários. Eu lembro que a Fernanda falou, depois eu vou colocar aqui no grupo e no Instagram o carrossel que eu fiz, né? Aí eu lembro que a Fernanda falou que ela tem um mural dos sonhos, né? E aqui também eu destaquei que é legal a gente escrever tudo que é mais prioritário para começar a fazer. E não deixar de fazer. Então tá um pouquinho ruim para mim aqui, Fernanda, que eu não estou te vendo, mas eu gostaria que você deixasse aqui o seu relato. O que é deixar de procrastinar? Como foi procrastinar para você e como a terapia te ajudou a você... Você falou no grupo terapêutico que é um ano de finalização. É um ano que você conseguiu finalizar vários projetos depois que você venceu a procrastinação. Então, conta um pouquinho para nós a respeito aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês nessa tarde, compartilhar um pouquinho das minhas experiências com a procrastinação. O teu áudio está com um pouquinho de ruído, Lúcia. Tá, o teu para mim também tá um pouquinho. Isso. Agora melhorou. Você falou ali de tarefas menores. Realmente essa é a maior dificuldade da gente que procrastina. Porque a gente acaba deixando as tarefas menores sempre para depois. Então, esse é o grande desafio do procrastinador. Não são as coisas grandes que a gente faz. São aquelas pequenas coisas, a xícara que a gente deixa na pia para lavar depois, aquela roupa que a gente recolhe e não estende na hora e ela fica em cima da cadeira uma semana. São essas pequenas coisas que vão deixando tudo bagunçado e que a gente não consegue sair do lugar. E aí você falou da questão do perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista em algumas coisas. Então, isso também impede a gente de seguir, porque a gente quer fazer tudo com uma certa perfeição e a gente não consegue. Então, é algo que a gente também precisa muito se policiar para não querer fazer tudo muito perfeito. Às vezes, não dá. E aí você falou uma outra coisa que para o procrastinador é batata.
distrações. E uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, se eu tenho que trabalhar no computador, fazer algo que eu preciso para o meu trabalho, ou hoje eu vou limpar a casa, vou fazer uma faxina, a primeira coisa é eu largo o celular. Então, assim, uma estratégia que eu usei. A minha mãe e o meu marido têm um toque diferente no celular. Meu marido, porque tá na rua, às vezes ele quer falar comigo e não consegue. E a minha mãe, porque eu trabalho com ela, então ela me manda coisas para trabalhar, eu preciso estar atenta ao celular, né? Então são as duas pessoas que têm prioridade com relação ao WhatsApp. O restante é conversa jogada fora. Então, se eu estou num dia que eu decidi que hoje eu vou fazer faxina, hoje eu preciso resolver alguma coisa, o celular fica de lado e eu só vou pegar ele se essas duas pessoas falarem comigo. Então, minhas amigas, às vezes até ficam chateadas comigo, porque eu não respondo. Mas não é porque eu não quero, é porque hoje eu decidi que eu preciso fazer algumas coisas e o celular precisa ficar de lado. Então, infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo com isso. Exatamente. Ou você agrada todo mundo ou a gente se desagrada, né? Mas faz parte da vida, né? E é bem assim, é preciso priorizar, como você falou. Você tirou como prioridade para poder fazer alguma coisa, senão você acabava procrastinando de novo e não fazendo as suas coisas, né? Mas é um tempo, né? A Bíblia já nos relata que é um tempo para tudo, né? Então é um tempo também de se afastar para que outras coisas possam acontecer, né? Porque a gente pega o celular só para responder uma mensagem. E aí, de repente, tem umas amigas minhas que mandam o link do Facebook, coisa engraçada que elas enxergaram, coisa assim. Aí me manda o link. Aí eu vou entrar no link, eu vou ver aquilo ali. Mas eu não vou ficar sendo naquilo ali. Aí eu já vou rolar o feed. E eu já vou olhar outras coisas. E ali eu perdi meia hora. E aí no final do dia eu não consegui fazer todas as minhas tarefas porque eu estava no celular. E eu tenho achado tão interessante que o meu celular faz uma estatística, né, dos aplicativos. E assim, é uma hora menos de Instagram, é uma hora menos de Facebook, é uma hora menos de WhatsApp. Então, e aí eu fico olhando para o lado e vendo quantas coisas eu consegui resolver nesse tempo que eu não gastei com a rede social. E quanto isso é bom. É verdade. Você priorizou outras coisas. O que a Bíblia já nos diz, né? Onde que a gente coloca o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O que a gente tem priorizado, né? Exatamente. E eu achei bem legal, assim, Fernanda, que você falou no nosso grupo terapêutico de WhatsApp, né? Sobre a tua reforma na casa. Eu também estou em reforma aqui na minha casa. E também, nesse negócio da procrastinação, também falo sobre estudar. Como aconteceu comigo. Mas esperar 5 anos para cursar uma faculdade, a gente vai procrastinando, aquela reforma, aquele guarda-roupa, né, que precisa às vezes ser renovado. Tem tantas pessoas precisando de doação de roupa e às vezes a gente não usa, não doa, porque deixa ali parado, né? E assim é a vida, né? Aquela reforma, mas vai dar bagunça, vai dar transtorno, né? Então a gente acaba. Agora a casa está limpinha. Vamos deixar para depois, nas férias, mais para frente, quem sabe a gente faz. E acaba passando, no meu caso, alguns anos e não faz nada, né? Exatamente. A gente começou a reforma do quarto das crianças em janeiro. E era julho, a gente já tinha instalado a sanca de isopor e eu não tinha passado a massa corrida nela ainda. E eu precisava... quando a gente faz uma reforma, tudo tem passos. Então eu precisava passar a massa corrida primeiro, pintar a sanca primeiro, para depois pintar a parede. E aí precisava urgente trocar a cama deles, guarda-roupa. Meu menino tá com quase 10 anos, então 10 anos da mesma cama, 10 anos do mesmo guarda-roupa, as coisas vão se deteriorando. E eu fiquei assim estagnada de janeiro a julho, deixando para depois. Eu não vou fazer. Amanhã eu faço. Aí hoje porque tá chovendo, amanhã porque tá sol, daí eu vou lavar roupa. Depois de amanhã porque eu tenho que sair, aí depois de amanhã porque é o dia do descanso, e assim eu fui rolando. Em julho eu decidi entrar num grupo terapêutico, e eu queria muito, e aí vi, né, tava acompanhando uma moça, a Carol, que é minha psicoterapeuta nas redes sociais. Em julho ela fez o convite, eu não pensei 2 vezes, vou entrar no grupo terapêutico. Falei com meu marido e eu vou entrar, e pronto. Aí entrei. Aí minha moça começou a fazer um desafio, vários dias de desafio, com várias atividades voltadas para o corpo, para a mente, para o espírito, para
para tudo, assim, várias coisas de várias áreas. Mas a primeira coisa era, você precisa estabelecer um objetivo. E a primeira coisa que me veio foi a procrastinação. E aquele quarto inacabado, que precisava ter andamento. E aí eu comecei a colocar aquele quarto, como prioridade. E aí aconteceu um incidente na minha cozinha estragou toda, molhou, e eu tive que mexer na cozinha também. Então a gente teve que priorizar essas duas áreas da casa e trabalhar nelas para finalizar. E eu vou dizer para você que hoje é muito satisfatório entrar no quarto deles e ver o quarto renovado, os móveis novos, tudo pintadinho, a parede, né, de gesso pintada, a cozinha no lugar, né, não está totalmente pronta, porque ainda falta um pouquinho, mas assim, tá arrumada, dentro das possibilidades, ela tá arrumada, tá no lugar. A gente fez o forro de PVC da lavanderia, que fazia uns 3 anos que a gente estava deixando para depois, sabe? Hoje, esse mês, porque não tem recurso, aí vamos fazer nós, mas nós temos medo de errar, de fazer e não ficar bom, e isso e aquilo, aí fala com um, diz que se não fizer um madeiramento vai cair tudo, e aí esse mês a gente resolveu botar a cara e fazer, e em 3 dias a gente fez todo o forro de PVC, faltam uns acabamentos que a gente vai fazer final de semana, mas assim, o principal tá colocado. E como é bom entrar na lavanderia, olhar pra cima e ver que tá bonitinho lá no lugar. É outra coisa. Parece que você vive em outra casa, não é? Uhum. E uma coisa que eu percebi, a gente sempre fala que o trem tem a velocidade do vagão mais lento. Essa foi uma frase que me pegou muito. Eu estava sendo, na minha casa, o vagão mais lento. E quando eu decidi me movimentar, sair da inércia, a casa toda começou a se movimentar. Porque meu marido se animou para me ajudar com a reforma. Então eu tinha que instalar uma luz lá no quarto, ele já puxou o fio, já arrumou, já fez o que ele tinha que fazer. Aí ele pintou mais, eu faço os acabamentos, ele pinta o restante da parede. Aí ele, sabe, ele foi, conforme eu fui me movimentando, ele foi se movimentando sem nada. Foi uma coisa assim que aconteceu automaticamente. É como eu falo com as minhas clientes na terapia, eu falo muito sobre a roda da vida. Quando a roda está girando, não é só a nossa vida. Em volta, a nossa volta começa a fluir. Por isso que tem muitas frases que falam também o poder da decisão. Qual é a decisão que a gente vai tomar hoje? Mas para parar de procrastinar não é tão fácil. Não é, Fernanda? Não é fácil. Não é uma decisão fácil. Não é fácil. E sabe o erro que a gente comete? Que a gente quer fazer todas as coisas de uma única vez. E aí a gente pega um dia e coloca lá 1000 tarefas para fazer. Vamos dizer que desse quarto eu tivesse que fazer 20 coisas. E aí eu quero fazer as 20 de uma vez. E não é assim que a gente vence a procrastinação. A gente vence a procrastinação fazendo uma coisa por vez. Então a gente estabelece o que é prioridade, o que precisa ser colocado, feito primeiro. Ou, digamos, hoje que o quarto já está organizado, eu estabeleço as tarefas que são mais importantes para aquela semana. E durante a semana eu coloco 5 tarefas. Então, uma tarefa por dia. Sábado e domingo é dia de descanso. Mas de segunda a sexta, e às vezes alguma coisinha que dá para fazer, digamos, alguma coisinha na rua ou alguma coisinha mais simples no sábado. Mas geralmente eu coloco 5 coisas. Então, uma coisa a cada dia para ser resolvida. Alguns Muito dias legal. Coisas mais simples, alguns dias coisas mais complexas. A gente tem que pensar que tem coisas que levam 2 dias para fazer, e daí você vai se reservar 2 dias da semana para aquilo ali. Mais importante é a gente se empenhar para fazer aquilo que está ali no calendário para fazer. E o mais importante de tudo, celebrar. Celebrar aquela conquista. Parece tão pouco, mas quando a gente celebra aquela pequena atividade sendo feita, a satisfação que a gente tem é tão grande. E aí chega no final da semana, você vai ver que você fez 5 coisas que você estava deixando para lá há meses, rolando essas coisas. E aí você parar para se sentir grato e satisfeito, dar essa mensagem para o cérebro de que fazer essas pequenas coisas que a gente acha que são chatas, elas são muito boas. Isso traz muita satisfação. Isso. E quando conclui que você olha, a gente olha e diz, meu
Deus, como que eu levei tanto tempo para fazer? Deixar isso. Eu vou mostrar rapidinho o meu quadro aqui, vou virar a câmera. Pode mostrar. Eu não tô vendo, eu espero que depois, quando eu salvar, eu consiga ver, mas tomara que as meninas estejam vendo. Senão depois você manda uma foto no grupo. Esse é o quadrinho que eu fiz aqui na minha parede do meu quarto. Então eu coloquei aqui os meus dias da semana, que essa semana tem várias coisas para fazer, porque a gente tem um aniversário. Algumas frases que me motivam, algumas coisas que eu preciso comprar, as vitaminas que eu tenho tomado todos os dias. E aqui as questões do dia a dia. Então, vencer o soneca, o meu devocional de manhã, o livro que eu tô lendo, incluir salada na minha alimentação, as coisas que eu quero postar no Instagram, fazer uma caminhada, algumas coisas com uma menina ali que eu tô mandando, a Valentina, eu botei ela aqui no meu quarto porque eu preciso falar com ela todos os dias. E aqui uma tarefa extra, eu botei aqui celular, que celular é o que eu preciso limpar o meu celular, porque ele já tá dizendo que tá muito cheio, e eu preciso sentar e resolver isso. E eu tô procrastinando isso. Então já tá aqui para resolver isso hoje. Amanhã eu coloquei aqui que eu tenho que fazer uma coisa de macramê ali, que já também eu tô deixando para depois. Cuidar das minhas plantas, que isso é semanal, eu sempre coloco um dia da semana para cuidar delas. Preciso ir na costureira, preciso fazer uma costura aqui de umas roupas. Então, assim, cada dia eu coloquei uma coisa e todos os dias eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer diariamente. Terminei, eu venho aqui e risco. No final do dia eu venho aqui e tiro esse papelzinho e eu celebro. Às vezes até quando eu venho riscar alguma coisa dessa, eu já começo a dizer que bom que eu terminei isso, que bom que eu consegui fazer isso. Isso é muito satisfatório. E aí no final da semana eu já tirei todos esses papeizinhos e vou recolocar, recomeçar a semana, me planejar. Mas isso é muito satisfatório. Tô legal. E, tipo assim, Fernanda, antes de você fazer terapia, era assim sua vida ou mudou depois? Não, minha vida... Assim, eu sempre consegui me organizar com as grandes coisas, mas as pequenas coisas sempre ficavam para depois. Então, hoje eu já estava vendo aqui que o meu filho colocou uma camiseta aqui para eu costurar, meu marido colocou uma bermuda, alguma coisa ali que ele colocou, e tem mais uma outra pecinha ali que alguém veio e colocou em cima da máquina de costura para eu costurar. Eu já coloquei ali no meu calendário que eu preciso costurar isso essa semana. Eu vou sentar na máquina e vou resolver isso. Mas antes, essa roupa ia ficar ali uns meses. Sabe? Depois eu faço, depois eu sento. Agora não quero porque tem que trocar a linha da máquina. Porque tem que ligar a máquina, porque não... Entende? Então eu ia deixando isso pra depois. Algo pequeno, né? Algo pequeno que... E a Bíblia também, engraçado que a Bíblia nos ensina tudo, né? A Bíblia diz que é nas pequenas coisas que a gente tropeça, né? Começa por aí. Exatamente. É legal, Fernanda, sobre o teu quadro, achei muito legal, porque quem tem memória fraca, algum problema assim, também esquece muita coisa. Esqueci. Tá ali. É só dar uma olhadinha, né? Tem tal coisa, coloca como prioridade as coisas mais importantes e deixa para depois, assim, as menos importantes. Mas tá tudo bem, se não der tempo de fazer tudo, o que eu faço? Vou continuar procrastinando? Não deu tempo de fazer hoje, faz amanhã, faz outro dia, mas o importante é fazer. O feito é melhor do que o perfeito, não é, Fernanda? Exatamente. E uma coisa que eu aprendi esses dias é que quando a gente anota o que a gente precisa fazer, a gente fica também menos ansioso. Porque aí o cérebro não fica dando aquela mensagem o tempo todo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, às vezes, nesses meus post-its, às vezes eu tenho um que eu vou colocando tarefas que é para semana que vem. Então, assim, o meu cérebro vai me dizendo, olha, semana que vem você tem que ir em tal lugar. Eu tenho que ir na Zelensky, por exemplo, resolver uma situação. Já é uma coisa que eu teria que ter ido semana passada e eu não fui. Eu já vou pegar o meu papelzinho da semana que vem, porque a semana vai ser muito corrida, e eu já vou colocar ali. Prioridade da semana que vem, Celeste. Então, eu tô colocando coisas porque daí o meu cérebro não fica me deixando ansiosa. Porque senão, em cada passo, ele vai me dizendo, olha a Celeste, olha tal coisa que você não fez. Então, isso vai deixando a gente ansioso. E quando a gente anota, tá ali anotado. O cérebro parece que ele relaxa, ele não fica o tempo todo martelando na cabeça da gente. Fernanda, tanto também que é terapêutico quando a gente tá nervosa. E na minha mentoria, quem quiser participar, depois eu vou colocar no grupo, vai ter uma tarefa assim. Quando a gente tá nervosa, é muito importante você escrever.
Porque é uma terapia. Quando você escreve o que te incomoda, o que está doendo, o que está ferindo o nosso coração, a nossa mente, assim, aquilo que perturba, né? Ele sai. E é como você falou, quando você notou que quando você escreve, isso é terapêutico. A escrita é terapêutica também. É um modo de você colocar no papel, porque o que é terapia? Terapia é pôr para fora, né? O que nos incomoda dentro. E quando você escreve no papel, também você está colocando para fora, também está desabafando, também está... É terapêutico, é bem legal. Foi uma pincelada bem legal que você falou agora. Sim. E uma palavra que Deus me deu ontem, a gente estava reunido ontem à noite num grupo e a gente estava orando, adorando. Depois eu cheguei em casa, peguei o caderno para começar a escrever as coisas para hoje. E um versículo que Deus me deu ontem, veio assim, saltou na minha mente, foi João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente olha muito voltado para Jesus, esse versículo, mas ontem ele ministrou de uma forma diferente em mim. Porque eu perguntei para ele qual é essa verdade que a gente precisa conhecer. E aí ele falou as verdades sobre você mesma. E isso é o que a terapia nos ajuda, porque durante muitos anos as pessoas são meio que como um falso profeta sobre a vida da gente. Elas nos colocam rótulos. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi na terapia, eu dizia assim, eu sou procrastinadora. E aí a minha terapeuta falou, nunca mais fale isso. Fale, eu estou vencendo a procrastinação. Porque isso é um rótulo que você se colocou e que você não sai desse lugar porque você fica reafirmando isso em você. Exatamente. Então, quais são as verdades? Lá no Salmo 139, diz que Deus já escreveu os nossos dias antes que nenhum deles existisse. Então, quais as verdades que Deus escreveu sobre mim e que eu preciso viver essas verdades? E que muitas vezes eu fui impedida, ou eu fui... me colocaram algo tão pesado em mim que eu não consigo viver essas verdades. Então, por exemplo, uma pessoa que diz assim, mas eu sou rica, eu sou fleumático, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar. Epa, mas e aí, será que Jesus te fez realmente assim? E aí, na terapia, a gente aprende a se olhar, identificar que isso é uma coisa que precisa ser melhorada e viver diferente. Exatamente. Então, não é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Que eu nasci assim, eu vou viver assim, todo mundo tem que me aceitar assim. Não. Você tá vendo os seus pontos fracos e aí você vai trabalhar neles para que eles virem pontos fortes. Para atenuar esses pontos fracos, para que você possa viver bem apesar dos pontos fracos. Então, assim, a terapia ajuda a gente a se enxergar e ver que algumas verdades não são tão verdades assim. Exatamente. Você conseguiu ouvir o louvor que eu coloquei no começo, Fernanda? Bem pouquinho. Tá, depois eu vou colocar no grupo. Ele chama-se Me Arranca do Velho. E é isso que a terapia faz. A terapia nos arranca de coisas velhas pra gente o quê? Pra nós viver algo novo. E às vezes a nossa mente pode até pensar que procrastinar é legal. Por quê? Porque daí eu fico aqui quieta, de boa, só assistindo, só no celular, né? Só que a nossa vida ela é feita de outras coisas, né? E como que a gente era, Fernanda, eu e você, sem o celular, quando era criança? Não era tão legal a nossa infância, andando de bicicleta, jogando ping-pong, brincando. Era uma vida muito legal, muito saudável, né? E a gente superou. Sim. E por que agora a gente deixa a tecnologia nos dominar muitas vezes, né? E fazer com que a gente pare com a nossa vida? Porque é isso que faz muitas vezes. E é importante parar de procrastinar. Só que muitas vezes tem a ver também com ansiedade. É um mecanismo de defesa também da ansiedade, fazer com que a gente procrastine. Para quê? Para que eu não canse, para que eu deixe assim como tá. E é bom saber, para você que está nos ouvindo, né, que será que eu estou procrastinando? Pare e pense. Tem coisas em sua vida, tem afazeres que você precisa fazer e não está fazendo? Que você deve fazer e deixa para depois, deixa para amanhã, não tem como prioridade, aí fica um sinal de alerta para que você possa buscar ajuda se necessário, porque tem solução, né, Fernanda? Tem solução e não é fácil. Eu passei por isso, a Fernanda passou por isso, mas é gratificante, né, Fernanda?
Não é um processo fácil, é um processo de mudança de mentalidade, bem como a Bíblia diz, é uma mudança de mente. A gente precisa ter essa metanoia, entender que viver sem procrastinar é muito melhor do que viver procrastinando, então é uma mudança já de pensamento. Mas é um processo muito árduo, porque requer a gente fazer sacrifícios, como eu sei antes de a gente largar o celular. As pessoas muitas vezes não vão compreender, vão nos cobrar uma presença que a gente não pode dar naquele momento. Exatamente. Mas é muito satisfatório. Só que assim, ó, eu percebo que é um processo para a vida toda. Porque se eu relaxar, amanhã eu volto a procrastinar. Exatamente. Então é um processo que eu vou ter que levar por um bom tempo e talvez pela vida toda. Porque eu fui 38 anos procrastinadora e agora eu estou lutando contra. Então, Exatamente. assim, não é em alguns meses que eu vou mudar totalmente a minha rotina. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu essa semana. Eu fui abrir o portão e eu tava com uma coisa em uma mão, outra coisa em outra. E eu fui, peguei a chave, abri o portão e eu iria colocar a chave no bolso. E aí eu pensei, eu não vou colocar a chave no bolso. Eu vou colocar a chave no dedo, minguinho, vou prender ela aqui, porque depois eu já vou guardar ela no lugar. Então eu saí, fui levar o lixo, fui levar outra coisa, coloquei as coisas no lugar, voltei com a chave no dedo e já coloquei a chave lá no porta-chave. Antigamente eu ia enfiar a chave no bolso, daqui meia hora eu não sei onde é que eu coloquei, aí eu ia lavar a roupa com a chave dentro e a chave ia ficar sumida e eu ia ficar doida por muitos dias procurando essa chave. Mas é uma coisa simples, bem simples, é um exemplo bem simples de algo que eu já mudei a minha mentalidade, porque eu já pensei, em vez de eu colocar a chave no bolso, para eu guardar ela no lugar depois e possivelmente eu iria esquecer dela, então eu já vou resolver isso agora, porque depois ela não vai ter que entrar na minha lista para eu resolver depois. Exatamente. E por que a procrastinação faz isso, Fernanda? Porque é mais fácil, né? Pensa só, sair dali, ir lá guardar a chave, colocar no chaveiro, demora mais tempo do que simplesmente colocar no bolso, não é? Então é isso que a procrastinação faz. Faz a gente fazer algo rápido para ser mais rápido, ou nem fazer. E depois acaba esquecendo, traz mais complicação do que se a gente não tivesse procrastinado e feito certo, não é? Sim, é verdade. E aconteceu comigo muitas questões como essa. Com o controle remoto da TV, com o celular, com o abajur aqui do meu escritório, minha lâmpada. Então, tipo assim, nossa, onde que eu coloquei? Se eu tivesse colocado no lugarzinho dele certinho, tava lá. Então, são tudo coisas que a gente vai aprendendo. E a procrastinação é um exercício diário, como a Fernanda falou, um exercício diário. Porém, quando a gente começa a fazer, cria hábito. E quando cria hábito, a gente para de procrastinar. Principalmente, Fernanda, quando a gente vê algo acontecer. Não sei se você fez isso, mas eu tive aqui muita experiência e ainda estou tirando algumas fotos do antes e depois. E eu olho assim, nossa, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para fazer essa parede que não era tão complicado. Mas dava sujeira, dava bagunça, e vamos deixar para depois, o ano que vem, outro, quem sabe. Sim. É muito satisfatório a gente ver aquilo que a gente se propôs a fazer concluído. O resultado no final é muito satisfatório. Mas aí a gente tem que estar com o olhar atento para a gente poder celebrar. E aí dá essa mensagem para o cérebro de que é muito bom finalizar as coisas, de que é melhor finalizar do que deixar para depois. Exatamente. Finalizar, celebrar, para que a gente consiga assim, se alegrar com pequenas conquistas ou com grandes conquistas, para que a gente queira mais. Sim. E daí a gente já é, digamos, um gatilho para deixar de procrastinar. Agora foi aquela parede que eu arrumei. Depois vai ser o forro, estou falando aqui da minha casa, que eu vou colocar. Logo em seguida, o próximo passo já é o quintal que eu vou arrumar. Então, tipo assim, uma coisa vai puxando a outra pela alegria, pela celebração de coisas que vem vindo, não é? Exatamente. Eu esse ano não vou fazer mais reforma, mas o ano que vem eu quero pintar a minha sala. Né? Então, é uma coisa que já está nos próximos planos para fazer. Ali na sala é a única coisa que precisa ser feita. Mas, assim, como é bom a gente poder fazer planos e cumprir eles, né? E se sentir feliz e acolhido, porque dá uma sensação até de acolhimento naquele ambiente que tá arrumado, que tá bonito, que tá bem pintado.
até para sentar, que nem, tipo assim, quando é uma mesa, né? Aqui em casa, no meu caso, quando é uma mesa, para sentar em família, aquele clima mais alegre, né? Muito gratificante isso, muito gratificante mesmo. E a gente só abre o olho, eu pelo menos, foi através da terapia. Sim, Porque essa minha reforma, eu nem falo reforma, porque reforma é quando você vai reformar algo. Aqui no meu caso, a gente vai continuar o que paramos, né? Que ainda não foi colocado forro, não foi emassado as paredes, então é isso que a gente está dando andamento nesse projeto. Só que esse projeto já tem 3, 4 anos que era para sair. E a gente vai deixando, né? Porque, é final do ano. Sempre para nós aqui, meu esposo pega férias no final do ano, então sempre é mais fácil, né? Mas aí a gente pensa, nossa, família reunida, é época que a gente recebe bastante visita, fazer bagunça, fazer sujeira, então vai adiando e vai deixando sempre. E aí o que acontece? A procrastinação vai ficando, pegando conta da nossa vida. Quando vê, a gente vira procrastinador sem perceber. exatamente. Exatamente. Aí quando quer mudar, é mais difícil. É Não é muito mais difícil, muito mais difícil. E além da procrastinação, tem muitas outras coisas que eu tenho enxergado em mim que a terapia tem me trazido. Assim, a gente se encontra uma vez por mês, né, para terapia, em grupo, né? E sempre tem algo que eu vejo em mim que é algo que eu preciso ainda trabalhar, melhorar. Então, a terapia, na verdade, é autoconhecimento. É quando a gente aprende a se conhecer, e aí você descobre que você tem pontos fracos, mas que você também tem pontos fortes. Então, exatamente. você começa a ver os dois lados. Você começa a ver que tem coisas que você precisa mudar, tem coisas que veio lá da sua infância, que precisam ser curadas, mudadas. Mas também que você é um ser humano que tem muitas qualidades e muitas coisas boas. E aí você começa a viver uma outra realidade na sua vida, na sua casa, com tudo que está ao seu redor. Algo novo aqui dentro também. Sim. No coração, que é o que mais importa, né? Porque tem um versículo que eu gosto muito assim, ó. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar alguém sem me amar? Então, eu tenho que querer estar bem. Porque eu tenho que querer estar feliz e ser feliz. E isso a gente consegue através da terapia. Por quê? Eu vejo por mim, Fernanda. Quando eu procrastinava, eu queria ficar só na TV, assistindo. Eu fiquei muitos anos, mais de 20 anos sem assistir TV, tendo TV na minha casa. Aí quando eu peguei o gosto de assistir, sabe, eu não queria fazer mais nada. Só mesmo o que era muito necessário. Muito mesmo, que era o almoço, o café da manhã, e lavar uma roupa, assim, era o mais necessário, a louça. Mas, tipo assim, quando eu aprendi a me conhecer, a dizer não, que também é outro ponto, né, Fernanda, da procrastinação, que é muito complicado dizer não. Quando a gente se liberta também do não, é muito legal, porque aí agora eu consigo deixar. Hoje eu assisto muito pouco, só um filme indicado pela terapia ou algo assim, alguma coisa que me edifique, né? Mas senão eu prefiro estar cultivando as minhas plantinhas, que algumas, a maioria veio da Fernanda, cultivando os meus bichinhos, cuidando deles. Agora, essa semana eu recebi um presentinho novo. Eu amo animais, né? Então eu ganhei uma calopsita, meu esposo fomos lá comprar. E então eu me dedico a isso, a casa, a família, as minhas plantas. Antes não, antes eu ou saía bastante por conta da depressão, ou ficava muito em casa trancada. Então hoje, através da terapia, também eu aprendi quem sou eu. Montei o meu canto do chimarrão, que é onde eu gosto de estar com as minhas plantinhas, com os meus bichinhos. Assim, ó, é muito legal. Muito legal. E a gente não pode, na procrastinação, olhar sempre pro que pode dar errado. Ou olhar sempre para a dificuldade. Tipo assim, olha, Fernanda, tem uma parede aqui que eu vou tentar fazer aqui com a minha filha. Aí eu fico pensando, meu esposo vai fazer, só que ele, como ele não tem muito tempo, né? Então a gente queria deixar o tempo dele para fazer outras coisas em casa. Mas a gente fica pensando, será que a gente vai dar conta? Será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? Em vez de colocar assim esse pensilho, será? Vamos tentar? Pelo menos está tentando, vamos fazer algo, né? Para sair da procrastinação, né? Para ver acontecer e ver as coisas ficar bonitas, né? Porque fazer a nossa vida ter mais cor, que é isso que a procrastinação faz. Ela tira a nossa cor. Porque a gente não quer fazer mais nada. Aí, quando a gente consegue se libertar da procrastinação, como a Fernanda falou e como eu falo que não é fácil,
Olha só, às vezes um dia de chuva, não é muito mais legal estar assistindo, vendo um filme, do que pintando uma parede? Mas e o que vai ser mais gratificante? O filme acabou. A parede está ali o ano inteiro para mim ver, não é? Exatamente, exatamente. Eu uma época também não assistia, né? Não tinha televisão em casa, a gente quase não assistia. Hoje eu gosto bastante de assistir, mas eu preciso me policiar muito. Mas eu tenho outro olhar para as coisas também. Eu gosto muito de dorama, mas eu tenho um olhar muito mais aguçado para ver comportamentos, para ver lições de vida que eu possa aplicar no meu dia a dia. Exato. E até eu estava comentando, teve uma série que eu estava assistindo agora, eu dei uma parada nela porque ela me bloqueou, assim, a gente diz que a gente dropa, né, quando a gente não consegue seguir em frente. E eu digo que eu não consigo, eu não dropo de definitivo, eu deixo a série de lado e depois eu volto para assistir. E aí quando eu fui assistir, eu entendi por que eu tava dropando ela, porque ela tava me mostrando coisas em mim que eu faço. Então, por exemplo, a protagonista, ela não falava das suas emoções com ninguém, chegou a ter um câncer e se curar do câncer sem contar para ninguém, nem para a família, nem para a mãe, ela estava morando em outro país. E eu comecei a pensar em mim, porque eu passei por uma situação muito semelhante. Eu tive neuralgia do trigêmeo, que é uma doença muito agressiva, assim, em termos de dor, eu sentia muita dor. E eu passei por tudo isso sem contar para ninguém, inclusive para minha mãe. Minha mãe não sabia, minha mãe só ficou sabendo quando eu já estava no ápice da dor, que eu não aguentava mais. Não tinha jeito. Não, mas assim, só quem sabia, imagina, a gente tá num mundo tão grande, só quem sabia era o meu esposo e um casal de amigos muito próximos. Só eles, ninguém mais. Os meus filhos estão comigo, mas eles não entendem, né? São crianças. Não entendo muito. Mas assim, o nível que eu cheguei de não falar das minhas emoções com ninguém. E hoje, no processo terapêutico, eu tenho aprendido que eu preciso falar das minhas emoções. Então, lá no grupo, eu passei por uma situação meio complicada essa semana, e aí eu parei no sábado de manhã e falei no grupo, falei, meninas, eu preciso de socorro, tá acontecendo isso, eu vomitei. Tudo que tinha que vomitar lá pra ela, falei. Começaram a me dar conselho, conversar comigo, a terapeuta também veio conversar comigo, deu uma palavra e tal. Depois eu tava de tarde assim, aliviada. Aí eu entrei lá e agradeci elas. Eu falei, olha, gente, só do fato de eu ter pego o celular e falado com vocês, e desabafado e dito, o problema ainda não se resolveu, mas a carga está bem mais leve. Então, olha, como antes eu assistia um filme só para entretenimento. Hoje eu assisto com outro olhar, eu trago isso, aplico isso na minha vida, e isso está gerando mudanças em mim porque ajuda no meu processo terapêutico. Com certeza. É bem legal, Fernanda, porque aconteceu a mesma coisa comigo também. Então, quando a gente começa a ver um filme, você já sabe. É um exemplo, os traumas que a pessoa tem, ou nem falou nada. Só que quando vai o desfecho, no andar do filme, você acaba vendo que aquilo que você viu era verdade. Então, tipo assim, a gente já tem um olhar psicanalítico, né? Um olhar diferente para filmes. Por isso que eu seleciono muitos filmes que eu vou ver. E todo filme ele traz alguma coisa, né, para nossa história, para nossa vida, para aprender. E é legal, Fernanda, que você falou sobre falar pelo seguinte: a psicanálise, ela nos traz a cura pela fala. A gente fala e é curado através da fala. E é engraçado porque eu tive 23 anos de depressão, 9 anos de ansiedade, mas não tem o quê? Uns 5 anos que as pessoas sabem disso. Por quê? Porque também eu não gostava de falar, eu também não gostava de me expor, sabe? Não era nem se expor, era só não falar. O problema é meu e é comigo se eu não conseguir resolver. Só que quando a gente nota que você começa a contar, não contar toda a nossa vida para qualquer pessoa, mas assim num canal certo, num lugar certo, e você desabafa, as pessoas te dão aquele acolhimento e você fala, você se sente aliviada. Sim. E aí a cura começa a acontecer de dentro para fora. Assim como foi com você, né, Fernanda? É muito legal. A cura através da fala, a cura pelo amor. E qual é o amor? Ouvir as pessoas. Esse dom eu sempre tive desde que eu era criança, Fernanda. Para nós finalizar, que eu sei que você tem compromisso também. Então, desde que eu era criança, Fernanda, eu sempre ouvi as pessoas com amor. E tentar ajudá-las, sabe?
Então, tipo assim, é muito legal e Deus coloca pessoas no nosso caminho com esse propósito, para nos ouvir. E não é legal, Fernanda, olha no teu grupo lá, quando você falou, às vezes o conselho que alguém te deu, você não tinha nem pensado que aquilo poderia, né? Sim, e só o fato de, às vezes, algumas comentários assim, nossa, isso também tá acontecendo comigo, tá acontecendo na minha casa, eu já fui assim e tal. Só o fato da gente saber que tem pessoas que têm os mesmos problemas que a gente, já traz um certo alívio. Como você falou, tem que ser com pessoas certas, num canal certo, porque lá é um grupo confiável, as meninas, a gente tem uma regra de sigilo, né? O que é falado no grupo não sai do grupo, então eu não comento com ninguém, nem elas comentam com ninguém. Então a gente sabe que aquilo ali é um lugar seguro, ou com pessoas com quem a gente confia, né? Eu tenho um grupo de amigas que a gente conversa, então ontem também, nesse encontro que a gente teve, depois que foi todo mundo embora, que ficamos só nós, eu contei algumas coisas para elas, falei algumas coisas. E eu vou contar uma coisa para vocês. No ano passado, Deus falou para mim sentar e escrever. Então, nesse ano todo, eu escrevi muito, 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 muito. E você sabe de uma coisa? Ninguém sabia que eu estava escrevendo. Nem as minhas amigas. Uma amiga sabe e o meu marido. E ontem eu contei para elas. Eu falei, gente, eu escrevi quase 400 páginas em 3 meses. Nossa! Eu não sei de onde saiu tudo isso. A palavra que Deus me deu foi senta e escreve. E eu realmente eu sentava e escrevia sem nem parar para pensar. Eu só digitava. Você tirava da aliviar a mente e vou escrevendo, né? Não, é uma história. Tipo, depois a gente eu vou conversar só sobre isso. Tá. Mas assim, foi uma história que Deus foi narrando na minha cabeça e eu fui escrevendo. Então, assim, mas eu digo para elas, eu, por mim mesma, não tenho essa capacidade, né? Mas como foi Deus que falou e eu obedeci, eu sentei e escrevi. Mas o ponto é que eu fiz tudo isso, elas sabiam que Deus tinha falado sobre isso comigo, porque elas estavam juntas, e eu não contei nada para ninguém. Aí, numa outra semana, ocasião, a gente estava reunido e Deus falou assim, através do irmão, que era para eu começar a contar o meu testemunho, falar das coisas que eu já tinha vivido e eu comecei a fazer isso. E aí uma coisa muito interessante que Deus falou, pegue uma folha em branco e escreva, porque eu vou ser o roteirista da sua história. Ou seja, o contrato renovado para 2025. E aí ontem a gente estava reunido de novo e aí Deus deu o título do livro, que vai ser escrito no ano que vem. E aí eu sentei com elas e contei sobre isso, porque, gente, é inadmissível uma pessoa estar escrevendo algo, nem a minha mãe não sabe. Mas é inadmissível, eu penso assim, uma coisa tão tola, né? Vamos dizer assim, tão pequena, mas algo que foi tão significativo que Deus falou e que Deus fez nesse ano e que eu não contei para ninguém. Qual é a necessidade que eu tenho de guardar tudo isso para mim, de carregar isso comigo? Né? Exatamente. E o processo terapêutico tem me ensinado que eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Porque o teu testemunho vai salvar vidas, que é o que eu tô fazendo, entende? Qual o propósito de eu ter passado por tanta dor e sofrimento e guardar isso tudo pra mim? Não tem significado algum. Exatamente. Só com a terapia eu consegui enxergar isso. Ver isso. Exatamente, Fernanda. É muito legal. Olha, Fernanda, só para pincelar, para a gente finalizar daqui a pouco, sempre que eu te falei que Deus ele une propósito, certo? Então, tá me ouvindo bem, Fernanda? Sim. Então, o que aconteceu? Vai fazer 3 anos já, vai fazer que eu me formei em Direito, né? Então, antes de eu me formar em Direito, já um ano antes, eu tenho um livro que eu escrevi ele. Então, o que acontece? Um livro, e eu tenho escrito as minhas mentorias, tenho escrito as minhas aulas, e também ninguém sabia disso. E foi no começo do ano, fevereiro, se eu não me engano, foi em fevereiro, eu também fui participar de um encontro que teve numa igreja, e lá, Deus usou, eu creio também em profecia, Deus usou o pregador, e ele falou para mim, irmão, eu não te conheço, mas você acredita? E eu estava naquele dia em casa, escrevendo, finalizando o capítulo do livro, e finalizando o meu curso, finalizando a minha mentoria. Aí nem meu marido sabia disso, ninguém, só eu. E ele disse para mim, irmã,
Eu não sei, mas eu te vejo você como professora, dando aula, dando curso, dando mentoria, alguma coisa assim. Não sei. Eu estava ali sentada e olhei para você e Deus disse, ó, ainda o ano que vem eu vou escrever uma nova história. Ela vai dar muita aula e vai salvar muitas pessoas com o que já aconteceu na vida dela. Ficou por isso. Aí quando terminou o culto, eu senti no coração, digo, vou lá conversar com esse pastor para contar, porque às vezes até aumenta a fé dele, né? E ele ficou muito emocionado. Ele disse, não, irmã, nunca aconteceu comigo. Eu falei, de fato, nem meu marido sabia. Aí cheguei em casa, abri o computador e mostrei para minha esposa, né, as coisas que eu fazia, né? O que quer dizer com isso, Fernanda? Para nós deixar de procrastinar. O ano que vem, em nome de Jesus, eu também recebi um convite para fazer um livro, participar de um livro. Então, tudo que tiver nos planos de Deus para minha vida, eu não vou mais dizer não. Eu não vou mais procrastinar. É isso que eu falo para você também, Fernanda. Sim. Conta o teu testemunho. Detalhe, Fernanda, se prepare porque vão nos chamar de metida, vão nos chamar que a gente tá se achando, porque tipo assim, eu era depressiva, quieta, triste, calada. Agora eu me posicionei, eu falo que eu fui curada. Claro que a depressão e a ansiedade, ela é um alimento diário, como eu já falei em outras aulas, em outras lives, tem que comer todo dia. A nossa mentalidade também, temos que cuidar dela todos os dias. Só que, quantas vidas, Fernanda, Deus permitiu eu salvar, eu ajudar, pessoas que têm muito testemunho para contar, só de quê? Só de contar do que Deus fez por mim. Então, hoje eu não tô nem aí. Você também, Fernanda. Se alguém vai te chamar de metida, agora ela é metida, agora ela, né? Vai e faz, porque tem muitas pessoas querendo ouvir a tua história. Porque quando você estava sofrendo, era você e Deus. E agora Deus está te levantando e está levantando mulheres também para fazer uma grande obra nessa terra. E essa grande obra é levantar um exército de pessoas para nós resgatar, para nós ajudar com o nosso testemunho. Porque assim como Jesus, de que adiantou Jesus ter sofrido se ninguém ouvir falar dele, se ninguém aceitar ele? Mas agora cada pessoa que aceita e ouve a história dele, tá valendo a pena o sacrifício que ele fez, não é assim, Fernanda? Exatamente. E como é importante a gente ter uma rede de apoio nessas horas e compartilhar com as pessoas certas. Porque daí ontem a gente estava nesse grupo, nós somos 3 amigas, e aí os nossos esposos, mais um amigo que estava junto com os nossos filhos e tal. E a gente sempre fica no final das festas, né, pra bater um papo, e a gente começou a adorar e ali e tal. E aí eu comecei a contar isso pra eles, e olha a frase de um dos meus amigos falou assim pra mim. Eu disse pra ele, eu tenho medo de quando esse livro for lançado, as críticas, porque as críticas virão. E vai vir muita gente apontar o dedo, porque as pessoas acham que eu deveria escrever um livro sobre, por exemplo, as lições do jardim. Como eu trabalhava com a floricultura, eu falei pra eles, não pensem que eu tô escrevendo as lições do jardim. E eu não é sobre isso. É muito mais profundo. E as pessoas vão vir me atacar por causa disso. E aí, olha o que ele falou pra mim. Fernanda, quando isso acontecer, nós vamos estar aqui para cuidar de você e para proteger você. Como isso é precioso, eu fico até emocionada para falar disso. Como isso é precioso a gente ter essa rede de apoio e a gente conversar com eles sobre isso. E aí você ter esse feedback dessas pessoas que são tão próximas e tão importantes, dizendo, pode acontecer, se prepara porque realmente vai acontecer. Que você é diferente, vai acontecer mesmo. Mas, quando isso acontecer, a gente vai estar aqui para te segurar. Exatamente. Pra te apoiar e para dizer, não é bem assim. Então, pode vir as flechadas sim, mas a gente vai estar aqui para receber as flechadas junto com você. Exatamente. Então, como é importante a gente abrir o coração com as pessoas certas, ter essa rede de apoio e se sentir assim, acolhido, amado, ouvido, respeitado, né? Tipo, para falar, olha, não tá legal, não tá isso. Mas a rede de apoio eu sempre falo muito também com as minhas clientes. É algo essencial na nossa vida. É algo essencial. Tem outro dizer que eu falo também que não dão pedradas em árvores que não tenham bons frutos, né? Então, se a gente receber alguma pedrada, é porque estamos dando algum fruto, né? Exatamente. E frutos bons, né? É isso aí. Fernanda, vamos finalizar, porque eu sei que você também tem que pegar o seu menino na escola, né? Quero aqui te agradecer de todo o coração por participar conosco, contar um pouquinho da sua história. E
Siga em frente, prossiga, nunca desista. E precisando, sempre pode contar conosco. Deus sempre uniu nossos propósitos, né? E a gente vai ganhar muitas mulheres. Vamos salvar muitas pessoas com o nosso testemunho. E legal, Amém. dizer que ainda tem jeito, porque teve jeito para Fernanda, teve jeito para Mara. Paramos de procrastinar. E como que é legal vencer. Verdade. Como que é legal superar o algo novo. Fernanda, quer falar alguma coisa? Pode falar, querida. Só pra gente encerrar, que também estão me chamando já ali no portão. Tá. É um prazer imenso estar com vocês, dividir um pouquinho da minha história, das minhas experiências. Eu não sou perfeita, estou em processo ainda de desenvolvimento, mas é muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Obrigada, Fernanda. Um abraço, querida. Um abraço a todas as pessoas que puderam ver ao vivo. Quem não puder, eu vou salvar. Depois eu vou colocar no meu YouTube lá. Muito obrigada, Fernanda. Como a Fernanda falou, não somos perfeitas. Peço desculpas se eu falei alguma coisa que não agradou, mas a vida é assim, às vezes não agrada todo mundo, né? Mas um abraço, queridas, e até a próxima. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço de coração. Beijo Tchau, pra Fernanda. vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.